Olá, meus queridos e amados irmãos, cumprimento a todos com a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Quero saudar você e toda a sua família e a todos aqueles que estão conectados conosco através da web. Estamos iniciando mais uma EBD na web e agradecemos a sua companhia e de toda a sua família. Estamos estudando os temas baseados no livro de Jó, o patriarca Jó, que tem como tema principal a fragilidade humana e a sabedoria de Deus. Hoje, especificamente, estaremos falando da lição de número 5. Estaremos abordando o tema O Lamento de Jó, que está baseado no capítulo 3. O nosso texto áureo de hoje fala-nos do versículo 24, capítulo 3, versículo 24 de Jó, quando diz: "Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como a água." Esse texto mostra a grande aflição e os grandes sofrimentos que passava o patriarca Jó. Na lição de hoje, nós temos como verdade prática, que é um pensamento que nos leva a refletir, o sofrimento pode nos levar a situações de extremas angústias, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Então o tema já é propício para refletirmos sobre como devemos nos comportar em dia de calamidades, de angústias e de sofrimentos. Inclusive é um dos temas principais do livro de Jó, quando retrata as questões do sofrimento para o justo. Por que os justos sofrem? É um dos temas que infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, permeia todo o livro. E mostra-nos que nós devemos entender o sofrimento como algo pedagógico, algo importante para o nosso crescimento espiritual. A nossa leitura em classe hoje está registrado no próprio capítulo 3. Então, todo o capítulo 3 vai tratar desse lamento, desse sofrimento e como Jó ele vai lamentar o dia de seu nascimento, como ele vai lidar com os sofrimentos e as angústias que estavam bem latentes, bem visíveis, bem nítidos para ele e para aqueles que também estavam ao seu redor. Nós temos como objetivo principal, ou objetivos principais dessa lição, explicar que Jó era humano e, como tal, ele tinha todo o direito de extravasar os seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por causa disso. Então é importantíssimo todos nós entendermos que Jó é um exemplo de um ser humano. Às vezes colocamos o patriarca no pedestal achando que é um super-homem, mas Jó foi um ser humano, igual a mim e a você que está aí do outro lado. Com os mesmos sentimentos, tendências às paixões, aos sentimentos adaptativos ou não adaptativos, sentimentos funcionais ou disfuncionais, Jó foi um ser humano. E o seu livro foca especificamente no capítulo 3, essa vulnerabilidade como parte inerente da pessoa humana que ele era. Então esse é um dos objetivos. O segundo, mostra também que tem como objetivo esclarecer que a angústia que Jó passou fez com que ele desejasse a morte. E aí nós vamos encontrar uma grande diferença entre blasfemar e reclamar. Jó, por causa de seus sofrimentos, ele vai reclamar, mas ele não vai blasfemar acerca de Deus. São coisas completamente diferentes, nós vamos explicar isso mais adiante. E o terceiro objetivo também dessa lição é aclarar, ou seja, deixar claro o desejo que Jó tinha em ser como um abortivo. E aqui vale a pena, já antecipando, que não era desejo de Jó ser apologista ao aborto. Ele não tem e não está falando disso. O que ele está falando é justamente do seu sofrimento e das angústias pelas quais ele estava vivendo, e por isso ele vai desejar que ele não houvesse nascido. Essa é a ideia que trata e que é demonstrada em todo o livro. Jó, ele vai desejar, inclusive, a morte. E aqui nós não podemos e nem devemos julgar o patriarca, porque quem em sã consciência, que já experienciou
dias, meses e anos, que passou por inúmeras dificuldades, sofrimentos. Quem não desejou também, em algum momento da sua vida, morrer? Ou desejou que não houvesse nascido? Acredito que todos nós, que já experienciamos alguns dias na Terra, sabemos de que o sofrimento é inerente à vida humana. Quando nascemos, já no choro, demonstra o quanto nós iríamos, se fosse falar de presságio, que todo ser humano iria passar por lutas e dificuldades. Então, o que Jó está falando é que ele está com uma carga de sofrimento tão grande sobre si, uma angústia tão grande, que ele vai desejar a morte, ele vai desejar que não houvesse nascido. Ele, inclusive, amaldiçoa o dia do seu nascimento, mas já deixando bem claro aqui que ele não vai amaldiçoar a Deus, ele não vai, de maneira nenhuma, blasfemar contra Deus. Ele vai reclamar pelo seu sofrimento e, claro, como todo ser humano, vai desejar não estar sofrendo como ele estava sofrendo. E aqui vale salientar que já nas lições anteriores falamos um pouco do sofrimento que o patriarca sofreu, suas angústias, seus sofrimentos, suas perdas, suas aflições foram inúmeras, e basta-nos remeter-nos ao capítulo 1 e ao capítulo 2 para nós entendermos todo esse sofrimento, todo esse estado de sofrimento psíquico, espiritual, social, de saúde física, porque as chagas também atingiram o patriarca, mas ele, mesmo assim, ele não blasfema de Deus. Ele reclama do seu sofrimento, como qualquer ser humano, ele reclama de suas dores e almeja que não houvesse as passado. Isso mostra que todos nós, mesmo crentes em Cristo Jesus, detentor de suas promessas, não estamos isentos aos sofrimentos. Aliás, todos nós sofremos e iremos sofrer enquanto aqui estivermos. Essa é a condição de ser humano. Então é importante já deixar bem claro. Então, desde os primórdios da época patriarcal, nós vamos encontrar o ser humano sentindo, passando por experiência de emoções, necessidades também de expor esses sentimentos. Infelizmente, nós vivemos numa cultura de que os sentimentos eles devem ser retraídos, e nós entendemos e compreendemos até através da própria psicologia de que os sofrimentos devem ser expressados. Nós precisamos primeiro compreender os sentimentos. Nós precisamos entender que existem sentimentos bons, adaptativos, e sentimentos que não são tão bons assim, que são não adaptáveis. Mas todos os sentimentos nós carregaremos e estaremos a expor em algum momento da nossa vida. Bom seria que tivéssemos somente a condição de expressar os nossos sentimentos de alegria, de contentamento, de prazer, de satisfação. Como não seria maravilhoso? Mas nós também temos outros sentimentos que não são tão bons assim, mas que eles servem, de certa forma, para expressar o que estamos sentindo. E, claro, esses sentimentos mostram a nossa condição humana, a tristeza, desapontamento, nós vamos ter raiva, e nós não podemos esconder esses sentimentos. E até mesmo a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que as pessoas possam, em algum momento, expressar aquilo que sente. Aliás, expressar os sentimentos é algo puramente terapêutico. Quando nós expressamos nossos sentimentos, as nossas emoções, quando falamos aquilo que está doendo, que está incomodando com outras pessoas, nós até mesmo aliviamos a carga emocional, diminuímos um pouco o estresse que sobre nós está e vivemos com a saúde mental ou a melhor qualidade de vida. Por isso é importante saber e entender que Jó, mesmo sendo patriarca, chamado homem de Deus, temente, com todas as características que o próprio Deus havia dado acerca dele, ele não estava isento de demonstrar. Mas a nossa cultura, infelizmente, coloca alguns sentimentos como adaptáveis
e muitas vezes nós queremos esconder os outros sentimentos que nós não gostamos muito. Aliás, quando as pessoas demonstram um sentimento de sensibilidade, por exemplo, ou pessoas que choram, às vezes nós não queremos chorar na frente de outros, porque o chorar na frente de outras pessoas condiciona-nos muitas vezes a pensar que por causa disso nós somos fracos. E é justamente o contrário. Você não é fraco porque está chorando. Você não é fraco porque você chora, porque você lamenta, porque você sente raiva. Aliás, Deus nos fez assim. E não precisamos ter vergonha dos sentimentos. O que precisamos é entender, compreender como esses sentimentos agem, qual o impacto que esses sentimentos têm em nossas vidas e o que podemos fazer com eles. Como podemos ressignificar os acontecimentos que nos causam um desconforto, uma tristeza que muitas vezes chega à beira de uma tristeza profunda, que muitos confundem com a depressão, por exemplo. Mas nós precisamos entender que nós não temos que as evitá-las, nós precisamos é saber lidar com elas. Eu digo para você e para todos os que estão me ouvindo que é importante a gente aprender a lidar. E aqui uma questão muito interessante quando se fala de sentimentos, de emoções. Nós precisamos aprender a lidar com eles. Nós precisamos, tudo é uma questão de aprendizado. Jó, quando ele lamenta, ele coloca toda a sua raiva, toda a sua fúria, toda a sua angústia naquele sofrimento que estava passando. E isso demonstrou o que a nossa lição, no ponto principal, no ponto central da lição, ela destaca que o lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. O pastor José Gonçalves, ele foi muito feliz quando ele colocou que Jó, ele vai revelar a sua condição humana através da dor. Então, quando nós choramos, quando nós sentimos desespero, desapontamento, sentimento de desesperanças, queremos dar cabo de tudo, achamos que não tem mais jeito, não tem mais saída. Ele diz que é na dor que nós nos inteiramos de como nós somos frágeis. Mas lembremos aos irmãos que a soberania de Deus está em todo o livro de Jó. Jó, mesmo lamentando pelo seu próprio dia, ou os sofrimentos que sobre si estava, ele salienta que em tudo nós devemos ter esperança. Esperança para vencer as dificuldades da vida. Então, o capítulo 3 foi uma certa lição prática na vida de Jó, mas posteriormente ele vai declarar a esperança que teve num Deus soberano que era e que servia e que valeria a pena esperar nele. Talvez você esteja em algum sofrimento psíquico ou alguma angústia que você não consegue lidar com isso. Os seus sentimentos têm lhe trazido dúvida e sentimento de desesperança. Mas acredite que um dia melhor pode estar vindo sobre a sua vida. Algo melhor, algo de bom, dias melhores virão. Pense nisso. A nossa lição de hoje, ela traz 3 pontos importantes que nós gostaríamos de destacar aqui. Primeiro, o primeiro lamento de Jó, no capítulo 3, versículos 1 até o versículo 10, fala-nos de Jó dizendo, por que nasci? Então, o primeiro tema, o primeiro subtema, assim podemos dizer, traz essa questão de Jó dizendo, por que nasci? É o seu lamento. E nesse lamento, nesse capítulo, nesse primeiro ponto, nós gostaríamos de destacar 2 questões importantes que o professor da escola dominical, o aluno, pode discursar na própria classe. O primeiro é a frustração de Satanás, porque se nós entendermos dentro de um contexto mais amplo, nós iríamos compreender que Satanás também se frustrou, porque na realidade a intenção de Satanás, do arqui-inimigo de Jó, era que ele viesse a blasfemar de Deus. E Jó, ele vai apenas lamentar pelo seu próprio dia. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, mas ele não amaldiçoa o Deus que o criou.
Isso aqui vale a pena você na classe interagir com o professor, com o aluno, né? E mostrar que o diabo também foi frustrado, porque a intenção dele, com as dores e sofrimentos que causa para os servos de Deus, é fazer com que a gente venha desistir de tudo. O inimigo, ele quer ver-nos desistindo da nossa fé. O alvo principal dele é nos destruir. Lembre-se que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. O inimigo, ele quer nos fazer desistir. O diabo, então, ele ficou frustrado em algum momento, porque ele tentou fazer com que Jó amaldiçoasse, mas Jó não amaldiçoou a Deus. Jó permaneceu com a sua fé firme no Senhor. O segundo a destacar, ainda no primeiro ponto, é que Jó desejou esquecer o dia em que nasceu, pois na percepção teológica de Jó, Deus é Senhor, Ele cria o bem e o mal. Lembra daquela mulher, a sua própria mulher, quando chega para ele e diz, amaldiçoa logo esse Deus e morre? Então a percepção teológica de Jó também se resume a uma questão universal, pelo menos na maioria das culturas, é de que, morrendo, acaba o sofrimento. Então a mulher vai o incitar para que ele morresse e acabasse tudo. Então quando Jó, ele deseja esquecer o dia em que ele nasce, ele está trazendo também uma concepção daquela época, que Deus é Senhor, Ele cria o bem e cria o mal, tá? Ele cria o bom, Ele cria o mal, o ruim e o bem. Ele queria, na realidade, era a inexistência do seu dia. Na realidade, ele queria, de certa forma, não estar em sofrimento. E aqui eu quero abrir até um parêntese, porque também nós estamos trabalhando a questão do Setembro Amarelo, e vale a pena ressaltar que às vezes nós entendemos que aquele que tira a sua própria vida, ele muitas vezes quer tirar a própria vida, e na realidade não é verdade. Às vezes, em sua maioria, as pessoas querem se ver livre da dor. Por isso que muitas vezes o jovem que começa a se mutilar, que nós chamamos de comportamento autodestrutivo, ele autolesiona a si mesmo, na realidade ele sente que aquele lesão vai lhe tirando a angústia. O problema é que isso vai se tornando um ciclo vicioso, porque a ansiedade, quanto mais evitamos, mais a ansiedade toma conta. Então a tendência é que esse que causa muitas vezes dano contra si próprio, a ansiedade vai fazendo com que seja intensificado. E com a dor aumentada, a tendência é que os cortes sejam mais profundos, e aí muitos, infelizmente, entram em óbito. Por isso, aproveitando esse Setembro Amarelo, nós gostaríamos também de deixar, porque prevenção ao suicídio não é uma questão apenas do mês de setembro, eu quero deixar aqui bem claro, nós fazemos prevenção durante o ano inteiro. E uma das formas que nós podemos também destacar e até aproveitar a oportunidade do próprio texto em pauta e discutir isso também com os alunos. Uma das formas de prevenção é conhecer sobre o tema e, logo em seguida, falar sobre aquilo que incomoda. Eu disse que o falar é algo terapêutico, ajuda as pessoas a deixar a sua ansiedade e viver melhor. Por isso, não tenha vergonha, não se hesite, mas enfrente. Se você está tendo algum tipo de situação, quer na sua família, quer até mesmo na sua congregação, ou você conhece alguém no trabalho, na escola, na universidade, fale sobre isso. Fale com alguém que está em sofrimento e tente se aproximar desta pessoa para que ela possa entender que a vida que ela está vivendo, mesmo em sofrimento, ela pode ter um fim melhor e um fim desejável. E aqui é importante abrir essa discussão, tá? Então esse primeiro ponto vai tratar sobre essas questões importantes e pertinentes que todos podem discutir sobre isso. O segundo ponto, dentro do que o pastor ele traz, o pastor José Gonçalves, ele traz o segundo lamento. Por que nasci morto? Por que não nasci morto? Os versículos 11 ao 19, ele vai trazer o que nós já antecipamos,
que ele não está defendendo o aborto. Aliás, o aborto, não é? Ele é, pela nossa igreja e pela palavra de Deus, ele é arbitrariamente algo contra a própria vida, o que só quem tem autoridade para fazer isso é o próprio Deus. Por isso que quando Jó ouviu a sua própria esposa, amaldiçoa logo a Deus e morre, ele diz, só receberíamos o bem de Deus e não o mal. Então Jó se colocou naquele momento como aceptível a estar na vontade de Deus. E se estar na vontade de Deus implicaria sofrimentos, Jó dizia, se ele deu, ele toma. Ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó não vai defender, não vai ser um apologista ao aborto, mas ele sim vai desejar a morte. E aqui já explicamos, somente ressaltando mais uma vez, que o sofrimento estava levando a isso, tá? O sofrimento estava levando ao desejar a morte. Então, ele vai também demonstrar o que nós identificamos como ideação suicida. Ele vai desejar morrer, tá? Ele vai desejar a morte. Então, as pessoas podem, em algum momento, sim, desejar morrer, tá? Por situações diversas, conflituosas, desesperadoras, mas nós precisamos entender isso como algo comum e não trazer como estigma. Aliás, quando a gente fala que a pessoa que tentou tirar sua própria vida como suicida, nós estamos até nisso estigmatizando o indivíduo. E não é bom. É sempre bom ter um acolhimento a essas pessoas, entender a sua dor, procurar desenvolver a empatia, tentar se ver no colocar daquele que está sofrendo e tentar de alguma forma minimizar os seus sofrimentos. Isso também é ser cristão. Tá? Isso é entender a direção e as diretrizes de Deus. No nosso terceiro ponto, nós estamos aqui vendo o terceiro lamento, que é, por que continuo vivo? Não é? E então, a partir do terceiro, a gente vai vendo a intensificação, ou seja, a dor, ela vai intensificando. E às vezes acontece isso muito bem claro, às vezes nós vamos tendo um tipo de sofrimento e essa dor vai aumentando, vai intensificando. E quanto mais a intensidade da dor, tá? Quanto mais a frequência dessa dor, mais o desespero vai aumentando. Por isso é importante, nesses casos, compreender o que Jó quis dizer quando ele falou, por que continuo vivo? Porque quando eu não nasci, logo em seguida eu morri. Então ele vai trabalhar, e aqui os versículos 20 até o 26, vai mostrar que Jó, ele revela que a vida estava se tornando intolerável, ou seja, ele não estava mais aguentando tanta dor, ele não estava mais aguentando. E se você me acompanha nos versículos 20 do capítulo 3 do livro de Jó, ele vai dizer, porque se dá luz a um miserável. Então ele se coloca na condição de miserável pelos sofrimentos que havia tido, que estava sofrendo. E ele diz, por que se dá luz a um miserável? No versículo 24, ele diz, antes do meu pão vem um suspiro, que é o nosso texto de ouro. Antes do pão, antes de me alimentar, vem o meu suspiro e os meus gemidos são como águas. Então ele vai revelando aqui a intensidade. Tá? Ele diz, antes de comer, parece que a comida já não trazia sabor ao seu paladar. E ele vai dizer, como pão, o meu suspiro vem sempre antes. E os gemidos são como águas. Então, ele vai revelar a intensidade daquele sofrimento que já estava sendo insuportável. No versículo 25, ele diz assim, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava aconteceu. Então ele jamais esperava que de fato fosse acontecer tamanho sofrimento, mas o que ele temia veio, tá? E o que ele receava aconteceu. E na vida, nós que vivemos, sabemos que ela é mesmo assim. Os sofrimentos fazem parte da existência humana. Saber lidar com o sofrimento é o grande desafio
que todos nós temos que aprender. Saber lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com as nossas dores. Então nós podemos sim sentir raiva, fúria, lamentar, reclamar, só não podemos blasfemar de Deus. E aqui nós terminamos dizendo o seguinte: Jó não negou a Deus, mas ele expôs toda a sua humanidade, toda a sua condição humana. E é bom também salientar que ele não foi recriminado por Deus por conta disso. Vale a pena ressaltar, porque existem pessoas que com pensamentos rígidos acreditam que por chorar, por lamentar, por reclamar de sofrimentos, Deus vai puni-lo de certa forma. Mas Deus não vai nos punir porque nós reclamamos, porque Ele sabe da nossa própria condição. Penso eu que Ele conhece quem sou eu, quem é você, melhor até do que nós mesmos. E certamente Ele não vai nos recriminar se nós viermos a reclamar por alguma situação, por algum incômodo, por algum desespero, porque isso é humano. Só não podemos esquecer e esperar o agir de Deus. E Jó, mesmo na sua reclamação, no seu lamento, na sua dor, ele não peca contra Deus. Ele permite ter o fiozinho de esperança. E posteriormente, eu disse a princípio, eu reforço agora, no capítulo 19, versículo 25, Jó diz: bem sei eu que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar sobre a face da terra. Então a esperança de Jó estava voltando novamente. E no capítulo 42, versículo 2, ele diz: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ele revela o que a princípio está permeado em todo o livro. Deus é soberano. Deus é soberano não somente quando as coisas estão bem, mas quando as coisas não estão tão bem assim. Deus é soberano quando tudo está favorável, mas quando não está favorável, Ele continua sendo soberano. Ele é Senhor de tudo e é Senhor de todos. Em toda e qualquer circunstância, Ele continua sendo Deus. Por isso, a você que me ouve, não perca a esperança. Não desespere-se por causa de problemas ou sofrimentos. Creia e espere o agir de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe todos os alunos da escola dominical. Que Deus abençoe cada professor, cada dirigente, cada um que está inteirado com o trabalho de educação cristã nas congregações. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém.